hoje, esse clima de pré-feriado, eu sei que amanhã você está se organizando para fazer a sua faxina, mas se a coluna tiver podre, como limpa a cara? Meus amigos, agora a gente vai falar sobre hérnia de disco. E esse disco não toca música, não. Nem te faz dançar. Na verdade, ele te proíbe se movimentar com total normalidade. Receba com muita energia positiva mais um especialista que lhe vale mais aqui no Pipoco. Doutor Luiz Viana, cirurgião geral, seja muito bem-vindo. Boa tarde pro senhor, como é que tá as coisas aí? Tudo certo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Dinho. Como é que você tá, meu velho? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu vou bem, e você? Tudo certo, vai melhorar agora que a gente vai conseguir trocar essa ideia para os nossos ouvintes estarem atentos, principalmente a esse problema, que pelo que a gente observa, doutor, não é tão, como é que eu posso dizer, não é tão exclusivo de uma idade tão avançada, entretanto, acaba sendo muito comum em muitas pessoas. Eu queria já que você me contasse primeiro, que diacho é uma hérnia, pra gente entender? E realmente existe uma categoria de idade que precisa ter um olhar mais atento para prevenir que ela apareça? É possível fazer com que ela seja evitada? Explica pra gente esse panorama geral pra gente começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, é importante esclarecer que assim, existem alguns tipos de hérnia, né? Você falou aí na hérnia de disco, realmente o disco é da coluna. Eu sou cirurgião geral, então o tema que a gente vai falar hoje, que eu fui convidado, é um outro tipo de hérnia, é hérnia de parede abdominal. É uma hérnia tão frequente quanto, talvez até mais que a hérnia de disco, né? Que são aqueles caroços que geralmente o paciente percebe, principalmente no umbigo e na virilha, né? Muito comum criança, quando nasce, a maioria das crianças tem algum abaulamento ali, é a chamada hérnia umbilical, né? É uma patologia extremamente frequente, mas não é diferente da hérnia de disco. Isso é bom porque a gente já mostra. Isso é legal porque a gente já diferencia uma coisa da outra para dar aquela condição também de entender um pouco mais sobre o que fazer com essas crianças que acabam apresentando com mais normalidade esse problema, né, doutor? Os problemas diferentes, né, e complexos. Então, se a gente for falar dos dois aqui, talvez fique confuso, né, principalmente para o ouvinte. Então, a gente pode focar em hérnia de parede abdominal, que é uma patologia, como eu falei, extremamente frequente em qualquer idade, né? Não é só no paciente mais idoso, digamos assim. Vai desde a primeira idade, desde o recém-nascido, né? Que a gente tem aí crianças principalmente com hérnia umbilical, até o paciente idoso com mais hérnias inguinais, mais hérnias provenientes de uma cirurgia prévia. Existem inúmeros tipos, a gente pode falar sobre isso aí na sequência também. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então pela sua especialidade, o assunto que você já começou cutucando logo desde o início. Essa hérnia umbilical, esse processo que a gente já começou identificando, é lógico que a gente fala sobre essa facilidade de observar nas crianças, mas quando você fala sobre isso, eu fiquei curioso. Doutor, é possível aparecer uma hérnia mesmo depois de adulto, mesmo evitando, por exemplo, esse período comum que é a infância, quando a gente já tem ali nas crianças e observa com um pouco mais de atenção, de facilidade? Então, sim, a hérnia umbilical, ela, em frequência, ela só é menor do que a hérnia inguinal, que é a hérnia da virilha, né? Sim. Mas ela é muito mais comum em crianças. Então a gente percebe que, principalmente quando a criança nasce, aquele carocinho ali no umbigo. Sim. Mas a boa notícia é que a maioria dessas hérnias, elas se resolvem espontaneamente até os 2 anos de idade. Caramba. Então nesse caso, a gente observa a hérnia, o conceito de hérnia é uma falha, assim, para ficar mais claro para o ouvinte, é um buraco na parede abdominal, né? A parede abdominal é composta de tecidos musculares, de aponeurose, e pode ter uma falha, pode ter um buraco, essa é a hérnia. E o que está dentro do abdômen pode passar por esse orifício, por esse buraco, causando esses abaulamentos, que é quando o paciente percebe, né? E ela pode sim acontecer em diversas idades. Ela pode acontecer, principalmente a hérnia inguinal, no adulto, no idoso, não teve a vida inteira, e quando chega com 50, 60 anos, percebe aquele abaulamento na virilha, provavelmente a gente está diante de uma hérnia inguinal, que é a hérnia da virilha, né? Mas existem vários tipos, né? Outros tipos, hérnia epigástrica, hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia femoral, hérnia lombar,
qualquer lugar da parede abdominal pode, quer dizer, existem as hérnias que que a gente diz que são as hérnias primárias, não é? E as hérnias causadas, às vezes a cirurgia faz uma incisão, um corte no abdômen, e a partir do momento que é feito esse corte, pode ter uma falha na cicatrização e criar uma hérnia chamada incisional. Essa hérnia é da incisão, é uma hérnia secundária, ela não nasceu com o paciente, não surgiu do paciente, ela surgiu de um procedimento cirúrgico, né, onde essa falha foi criada pelo cirurgião, né? Não quer dizer que seja erro, nada disso, é uma falha às vezes de cicatrização do próprio paciente ou de algumas circunstâncias que podem estar associadas à cirurgia, como infecção, uso de determinadas medicações. Então, isso aí tudo pode causar uma hérnia incisional. Entendi. Doutor, quando a gente fala sobre essa complexidade e os tipos de hérnia, a gente começa a entender um pouco de que realmente o buraco é mais embaixo. Sendo um pouco, fazendo um trocadilho, já que é um buraco na parede, né, abdominal. Mas eu fiquei curioso para entender o seguinte. Doutor Luiz, como é que a gente faz para poder fazer essa identificação? Existem exames e um período, por exemplo, adequado que a gente deve procurar um determinado profissional, uma especialidade médica, para estar garantindo essa prevenção e identificando que está tudo certo? Ou realmente apenas através da observação, olhando os sintomas, percebendo alguns caroços que vão surgindo, a gente consegue sim começar esse acompanhamento médico? Eu queria entender um pouco sobre a identificação da hérnia e também sobre o tratamento para a gente fechar em grande estilo nosso papo aqui. Então, a identificação geralmente é simples, né? Às vezes é o próprio paciente que identifica, ele percebe ali um caroço no umbigo, ou acima do umbigo, ou na virilha. E geralmente esse caroço, quando o paciente aperta, ele diminui, ou seja, o que foi herniado volta para dentro da cavidade, e quando ele solta, a hérnia volta novamente, né? E o caroço forma-se de novo. Às vezes o paciente dorme, quando ele deita, o conteúdo da hérnia volta para dentro da cavidade, e de manhã, quando ele acorda, a hérnia aumenta, e ele chega dizendo: ó, doutor, tem esse caroço aqui, e todo dia de manhã ele começa a aumentar, no final do dia está muito grande, quando eu vou deitar ele diminui. Isso é típico de hérnia. O exame clínico, né, com o cirurgião, é suficiente, na maioria das vezes, para se fazer o diagnóstico. Só que em alguns casos, em hérnias menores, às vezes o paciente só sente a dor, mas ainda não tem aquele abaulamento, não está muito visível. Aí a gente pode lançar mão de alguns exames, o mais comum dele é o ultrassom. Tem outros, né, tomografia, ressonância, mas na maioria, imensa maioria das vezes, o exame clínico e o ultrassom conseguem diagnosticar uma hérnia de parede abdominal independente da localização. Muito bom, doutor. Interessante. Agora, o tratamento para resolver esse problema, porque é lógico que a gente observa que os vários tipos de hérnia pode trazer uma certa confusão na possibilidade, mas o tratamento funciona igual para todos esses tipos? Explica pra gente, para entender até mesmo o quanto é importante, no primeiro sinal, já procurar um especialista e correr atrás da solução desse problema. Então, para resumir, como existem diversos tipos de hérnia, existem diversos tipos de tratamento também. O tratamento da hérnia é cirúrgico em todos os casos, né? Não existe tratamento clínico, né? Talvez uma paliação com alguns instrumentos como funda, mas o tratamento é cirúrgico, não tem para onde correr, digamos assim. E a cirurgia de hérnia vem avançando muito, né? Atualmente, a gente ainda faz a cirurgia convencional, né? Um corte com bisturi, um corte na parede abdominal. Mas a gente já avançou para a cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, que a gente opera através dos famosos furinhos. O paciente chega achando que é laser, na verdade não é laser, é cirurgia minimamente invasiva. Laparoscopia através de a gente passa uma câmera no abdômen e por aí a gente consegue fazer o procedimento com um trauma menor. O paciente tem alta no mesmo dia, recupera o seu status pré-cirúrgico mais rápido. Então, hoje é preconizado, na maioria dos casos, a cirurgia minimamente invasiva. Lógico que a gente mantém, em alguns casos não tem como a gente fazer por cirurgia minimamente invasiva, a gente ainda faz cirurgia convencional. E agora está surgindo aí a cirurgia robótica também para a parede abdominal, né? Então, existe uma gama de intervenções que podem ser feitas, mas o mais importante, eu sei que você tem uma audiência muito grande, é importante a gente explicar que existem hérnias que têm que ser tratadas por um especialista em parede abdominal. Não é uma especialidade, mas é aquele cirurgião que se dedica à parede abdominal, porque são hérnias complexas, o tratamento é complexo, não é tão simples.
Então o ideal é que essas pessoas procurem um cirurgião que se dedique à cirurgia de parede para mostrar todas as possibilidades, vai desde a cirurgia convencional até a cirurgia robótica, porque a hérnia, se ela não for tratada adequadamente, a chance da hérnia voltar é grande. Né? E o tratamento inadequado é a principal causa da recidiva, Olha que a gente isso. chama. Né? Recidiva, o paciente faz a cirurgia, um tempo depois a hérnia retorna. E essas hérnias maiores e mais complexas, a chance de recidivar quando a hérnia é maltratada chega a quase 60%, 70%. E é por isso que é importante. Muito bom, é por isso que é importante procurar um lugar que a gente tenha confiabilidade, que tenha credibilidade para fazer esse atendimento. E eu quero já te agradecer, doutor Luiz, principalmente porque esse lugar é a Clivale Mais, nossa parceira que está sempre aqui. São mais de 40 especialidades para você marcar, fazer o seu processo preventivo, o seu check-up. Estamos finalizando o ano aí, em grande estilo. É bom procurar as especialidades médicas responsáveis por cuidar da sua saúde. E o lugar de confiança é a Clivale Mais. Eu quero te agradecer, doutor Luiz, por ter vindo aqui falar sobre esse assunto. Acho que agora, além das informações chegarem sobre esse quesito, mostra também a importância não só de observar o seu corpo, os sinais do seu corpo, mas também de procurar um lugar de confiança para manter a sua saúde em dia. Muito obrigado por falar com a gente, uma boa tarde, bom feriado. Manda um beijo pra galera da Clivale Mais em nome de toda a família do Pipoco aqui. Um abraço, meu velho. Um abraço, Dinho, e obrigado aí pelo convite, pela audiência. Parabéns aí pelo belo programa. Muito obrigado, irmão. Doutor Luiz Viana com a gente, cirurgião geral lá da Clivale Mais. O QR Code está na tela para você já marcar a sua consulta, o seu exame, tudo isso em um só lugar, gente. Essa é a nossa indicação para você começar 2025 daquele jeito, cheio de saúde, né, rapaz? É o quê, rapaz? E você aí querendo acabar com a sua nesse fim de semana, né, sacana?